Na investigação sobre o desaparecimento do jornalista inglês e do indigenista brasileiro na Amazônia, a polícia faz a primeira prisão. Justiça decide que planos de saúde não precisam cobrir tratamentos fora da lista oficial. Supremo marca para a semana que vem julgamento que pode liberar a obra de uma das ferrovias mais importantes do Brasil. Novos indícios apontam que PCC controla a empresa de ônibus que mantém contrato de R$500 bilhão por ano com a Prefeitura de São Paulo. Estimativa para a safra de grãos prevê recorde de 271 milhões de toneladas. Incêndio em hospital no Rio de Janeiro assusta e obriga a retirada de pacientes. Homem atropela multidão na capital da Alemanha e polícia investiga se foi intencional. Ginastas acusam o FBI de falhas em investigação de escândalo sexual contra médico e pedem indenização bilionária. Rafael Nadal usa muletas depois de iniciar novo tratamento contra a doença rara em osso que provoca dores no pé. Retomada das festas juninas traz de volta o desafio. O melhor São João é o de Campina Grande ou de Caruaru? Nessa noite de festança que é o nosso São João. O Jornal da Band está no ar. Pra pedir um matrimônio, mas em reza e mentir. Boa noite. O Jornal da Band abre com um escândalo. Como a prefeitura da maior cidade do país paga mais de R$500 bilhão por ano para uma empresa de ônibus com ligações com o PCC. Não é van ilegal, não é ônibus pirata, ônibus de linha. Empresa contratada formalmente. Que tipo de sistema de controle a Prefeitura de São Paulo tem que o crime organizado consegue furar? Mais de 200 ônibus desta empresa transportam milhares de passageiros todos os dias na Zona Leste, região mais populosa da capital paulista. A UpBus mantém um contrato de quase R$600 milhões por ano com a prefeitura. Uma situação normal até a polícia fazer uma descoberta. Os verdadeiros donos da companhia seriam chefões da facção criminosa PCC que estariam usando o transporte público para lavar dinheiro do tráfico internacional de drogas. Uma cooperativa que nasce com um aporte de R$1 milhão e que hoje tem um aporte de 20 bilhões, é uma situação que chama a atenção. Com certeza, todos os parâmetros dessa licitação terão que ser revistos. Um dos líderes do PCC hoje nas ruas, Silvio Luiz Ferreira, o Cebola, seria dono de 56 ônibus. Já havia sido preso pela Rota em São Paulo em 2012, na sede da mesma empresa onde ele já era sócio. Apenas mudou o nome. Outro narcotraficante assassinado no início do ano investiu em seu próprio nome mais de R$1,2 milhão em ações da empresa. Não são só os chefões do PCC apontados como donos da empresa de ônibus. Um advogado que trabalha na defesa de integrantes da facção consta como sócio da companhia e seria um dos que mais recebiam. Ele está sendo investigado pela polícia. Veja hoje no SBT Brasil. Polícia prende homem que pode estar envolvido no desaparecimento de indigenista e jornalista inglês na Amazônia. O Brasil com fome. Levantamento mostra que mais de 33 milhões de pessoas não têm o que comer. O Superior Tribunal de Justiça decide que os planos de saúde não precisam cobrir procedimentos fora da lista da ANS. 25 pessoas ficam feridas depois de ponte desabar no dia da inauguração no México. É já. Boa noite. Boa noite. 80 horas sem notícia. A Justiça Federal do Amazonas determina que o governo federal reforce as buscas a Bruno Pereira e a Dom Phillips, desaparecidos no Vale do Javari. A Casa Branca diz que Joe Biden vai discutir a Amazônia e eleições com o presidente Bolsonaro durante a Cúpula das Américas. Estados querem que o governo federal compense integralmente as perdas com a redução do ICMS sobre combustíveis. O STJ decide que planos de saúde não são obrigados a cobrir tratamentos fora da lista da Agência Nacional de Saúde. O retrato da fome no Brasil. Mais de 33 milhões de brasileiros não têm o que comer todos os dias. O Jornal Nacional está começando. Quarta-feira, 8 de junho, o Jornal da Cultura está no ar com os seguintes destaques. Governadores defendem 2 modelos de compensação para as perdas com a limitação da cobrança do ICMS sobre combustíveis, educação e energia elétrica e acusam o governo federal de transferir para os estados a crise da disparada dos preços nas bombas.
5 testemunhas são ouvidas. Suspeito é preso por envolvimento no desaparecimento de indigenista e jornalista inglês na Amazônia. Ele levava munição de uso militar e droga. Superior Tribunal de Justiça rejeita ampliar cobertura dos planos de saúde que não vão precisar pagar procedimentos que estão fora da lista da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Dobra em 2 anos o número de brasileiros que a cada dia não sabem se terão comida no prato. O país voltou atrás 30 anos. Jair Bolsonaro embarca nesta noite para Los Angeles, onde vai encontrar o presidente Joe Biden pela primeira vez na Cúpula das Américas. O governo americano quer tratar das eleições. O presidente brasileiro avisa que as pautas serão meio ambiente, transição energética e segurança alimentar. Olá, boa noite. Hoje na bancada temos o jornalista e doutor em ciência política, Leonardo Sakamoto, e o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Dimas Ramalho. E você pode fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Boa noite, Dimas. Boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite, Sakamoto. Boa noite. O Congresso Nacional passou hoje por mais uma rodada de negociações entre senadores e governadores sobre as medidas do governo sobre o teto de cobrança do ICMS. Justiça decide que planos não são obrigados a cobrir procedimentos fora da lista da Agência Nacional de Saúde Suplementar. A polícia prende suspeito de envolvimento no desaparecimento do indigenista brasileiro e do jornalista inglês na Amazônia. Nova pesquisa eleitoral mostra Lula com 46% e Bolsonaro com 30%. A fome no Brasil. Levantamento revela que mais de 33 milhões de pessoas não têm o que comer. E a abertura oficial da Cúpula das Américas. Joe Biden discursa daqui a pouquinho. Olá, boa noite, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. A gente começa falando sobre uma decisão que afeta milhões de pessoas que têm plano de saúde. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que as operadoras não são obrigadas a cobrir procedimentos que não estejam na lista da Agência Nacional de Saúde Suplementar. O Theo Cury tem todos os detalhes para a gente. Oi, Theo, boa noite, bem-vindo, conta. Oi, Mona Lisa, boa noite para você, uma ótima noite para quem nos acompanha. Essa decisão, ela envolve consultas, exames, cirurgias, terapias, enfim, são mais de 3 mil procedimentos que estão previstos nessa lista, nesse rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Olá, boa noite para você, 6 horas e 2 minutos pelo horário de Brasília, eu sou o Diego Sarza, virou o relógio, 6h03. E a partir de agora te faço companhia aqui no All News, edição da noite dessa quarta-feira. Hoje é dia 8 de junho de 2022. Seja muito bem-vindo, bem-vinda aqui a mais uma edição do programa. Você já sabe que pode participar, está sempre convidado a comentar as nossas lives. Transmissão agora ao vivo no canal UOL, na nossa página na internet. Retransmissão no Facebook, no Twitter, no TikTok, na Twitch e no YouTube também. Lá no YouTube você vota na nossa enquete e comenta também ali no nosso chat. A pergunta da enquete é essa aí, você concorda com a decisão judicial que proibiu o ex-juiz Sérgio Moro de disputar as eleições por São Paulo? Pois é, fato aí que chamou a atenção no noticiário político. Vote já já, a gente vai trazer esse assunto com as análises do Leonardo Sakamoto, daqui a pouquinho. Mas antes, quero abrir essa edição de hoje falando sobre a Cúpula das Américas, que ocorre esta semana em Los Angeles, Califórnia, nos Estados Unidos. O presidente Bolsonaro embarca hoje às 10h30 da noite para participar desse evento. Bom, Bolsonaro foi recebido com protesto. A presença dele na cúpula vem sendo alvo de ativistas brasileiros. Ontem, esse caminhão aí com telas de LED circulou por Los Angeles, mostrando mensagens contrárias ao presidente Bolsonaro. O presidente que decidiu participar do encontro depois de acordar uma reunião bilateral com o presidente americano Joe Biden, que deverá ocorrer nessa quinta-feira à tarde. Sobre o encontro entre os dois presidentes, o jornal Folha de São Paulo apurou que Bolsonaro deve pedir a Biden uma redução nas barreiras de importação ao aço brasileiro para os Estados Unidos, essas barreiras criadas pelo ex-presidente Donald Trump em 2018. Nós vamos falar sobre segurança alimentar,
O mundo não vive mais sem o Brasil, a não ser passando fome. A retomada da economia no mercado de carros. Só de abril para maio, o aumento nas vendas de automóveis seminovos e usados no Brasil foi de quase 25%, superando um total de mais de 1 milhão de unidades. Incêndio num hospital do Rio de Janeiro provoca tumulto e assusta pacientes. O hospital teve que ser evacuado. Ninguém ficou ferido. Medicamentos começam a faltar em hospitais e farmácias do Brasil. O motivo é a falta de insumos vindos da China e da Índia. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços ligados à mulher conhecida como Rainha dos Reboques, no Rio de Janeiro. Ela é investigada por supostas fraudes em leilões. O repórter Tony Vendramini tem as informações ao vivo pra gente, né, Tony? Boa noite. Boa noite, Gabi. Boa noite, Lacombe. Boa noite a todos que nos acompanham. É isso, os policiais estiveram em 8 endereços ligados a Priscila Santos, que é conhecida como a Rainha dos Reboques, para cumprir os mandados. Esses imóveis ficam no Rio de Janeiro e também na Baixada Fluminense. Um deles é a mansão da Priscila, na Barra da Tijuca, onde os policiais encontraram diversos documentos da Rebocar, que é a empresa dela, uma das maiores empresas de reboque do Brasil. A empresária, que gosta de exibir uma vida de luxo nas redes sociais, é investigada por fraudes em leilões. Os pingos nos is. Jovem Pan. Olá, muito boa noite, 18 horas e 4 minutos em São Paulo, seja muito bem-vindo, já estamos no ar, começando aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is. Hoje, quarta-feira, dia 8 de junho de 2022, estaremos juntos aqui até às 8 da noite, com todo o nosso time reunido, com Augusto Nunes, comigo aqui no nosso estúdio em São Paulo, a Ana Paula Henkel em Los Angeles, nos Estados Unidos, José Maria Trindade no nosso estúdio em Brasília e no Rio de Janeiro, Guilherme Fiuza. Vamos aos destaques do programa de hoje. Jair Bolsonaro chama Edson Fachin de advogado do MST. STF define data para julgar a ação contra Roberto Jefferson. E Lula volta a falar em regular a mídia. Isso e muito mais agora para você em Os Pingos nos Is. Opinião. Hora de colocar os pingos nos is. Durante o evento na Associação Comercial do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro voltou a subir o tom contra o Tribunal Superior Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal e aqueles que tentam interferir na soberania do Brasil.